Então, se você lembra ontem, uma das histórias que nós não terminamos foi aquela palavra sobre louvor em tailandês. And how to most Thais who are Buddhists, it means something like to invite a monk to do a ceremony. E aquela palavra, para muitos tailandeses que são budistas, significa convidar um monge para fazer uma cerimônia. And yet, in churches in Thailand, it means to gather together and worship God. Mas mesmo assim, para algumas igrejas na Tailândia, a mesma palavra é usada como a ideia de culto, então se reunir com cristãos e louvar a Deus. How did that come to be, where that symbol, that one word, can mean something so different? Mas como que isso aconteceu, que esse símbolo, essa uma palavra, significa coisas tão diferentes? Well, what I think, or the answer is, it takes a lot of time, first of all. E a primeira resposta leva muito tempo para isso acontecer. And churches began, over time, to use that word as a people following Jesus. Então, a igreja começou a usar essa palavra para representar as pessoas seguindo a Jesus. And so you have this larger kind of context of Thailand that speaks Thai. Então, existe esse contexto maior da Tailândia que fala tailandês. But then you have within that this smaller community that is using a cultural symbol in a particular way. Mas dentro do país existe uma comunidade menor usando esse símbolo de uma forma específica. And they use that symbol, that word, in light of Scripture. Eles usam esse símbolo e essa palavra com influência das Escrituras. Yeah. In light of. That was a weird sentence. Yeah. Sorry. But because before that word had never been used in a Christian context. Porque antes disso, aquela palavra nunca tinha sido usada num contexto cristão. But now the Christian community is reading the Bible together and they're using that word in light of the story of God. Mas agora essa comunidade cristã está lendo a Escritura juntos e usando essa palavra por causa de Deus. And they're gathering together every week and worshiping God. E eles estão se reunindo toda semana para louvar a Deus. And they're following Jesus day to day. E eles estão seguindo a Jesus dia a dia. And the Holy Spirit is at work within that community. E o Santo Espírito está trabalhando naquela comunidade. And so, over time, with all those influences, Scripture, Holy Spirit, worshiping, discipleship. Então, ao longo do tempo, com todas essas influências diferentes de Escritura e discipulado, Espírito Santo e se reunindo para louvar, communities of Thai Christians begin to put new meaning on that word. Comunidades de cristãos tailandeses começam a atribuir novo significado para essa palavra. In other words, it's almost a struggle between how the larger culture is using the word and how the church is using the word. Em outras palavras, tem um pouco de tensão entre como a cultura maior está usando a palavra e como a comunidade cristã está usando a mesma palavra. They're using the same symbol. É o mesmo símbolo. But the Christian community is using it in light of the gospel, Scripture, the Holy Spirit, worship. Mas a comunidade cristã está usando aquela mesma palavra com a influência de discipulado, comunidade, louvor. And so now for that culture, the church, Então, para aquela cultura menor da igreja, this symbol has new meaning. esse símbolo tem um novo significado. All right, now let me try to make this make a little more sense with a word that we're more used to. Então, deixa eu tentar fazer um pouco mais sentido com uma palavra que nós estamos mais acostumados. And it might relate to your own experience. E talvez conecte com a sua experiência também. So let me ask you a question. Então, eu vou fazer uma pergunta. Do you understand the word grace the same way now that you did when you first became a Christian? Você entende a palavra graça da mesma forma hoje de quando você se converteu?
Raise your hand if the word grace for you has meant the exact same thing your entire Christian life. Levante a mão se a palavra graça para você nunca mudou de significado durante toda a sua vida cristã. Nobody raised their hand. Ninguém ergueu a mão? I'm assuming that means that word has changed over time for you. Então eu vou presumir que essa palavra tem mudado ao longo dos anos para você. Why is that? It is a word that has a meaning. You can look it up in the dictionary. Mas por que isso? Porque essa palavra tem uma definição. Você pode encontrar no dicionário a palavra graça. Well, it's because over time, as you worship in community, read the Bible, trust the Holy Spirit, follow Jesus, that word gets new meaning. Então, é porque ao longo do tempo, enquanto você lê as Escrituras, participa de uma comunidade cristã, segue a Jesus, louva a Deus, essa palavra vai ganhando um novo significado. Or put more succinctly, the closer you've gotten to God, the richer that symbol has become. Então, talvez para colocar de uma outra forma, o mais próximo que você se achega a Deus, mais significado essa palavra tem. So, I'm going to move now for a second and talk about the same idea, but not language. The same idea, but not about language. Então eu quero mudar um pouco agora e falar sobre esse mesmo conceito, só que não sobre línguas. And this is where it's going to begin to make sense about how to be strange in the right way. E eu espero que isso ajude a entender um pouco mais sobre sermos estranhos do jeito certo. So let me begin with an example from my time in Thailand. Então, mais um exemplo do meu tempo na Tailândia. So our church began our ministry by meeting in homes for worship. Então a nossa igreja começou encontrando nas casas para o culto. We thought that would make sense in light of the culture that's very hospitable. Nós decidimos que isso faria mais sentido por causa de uma cultura tão hospitaleira que é a Tailândia. But over time, it began to just feel not quite right, a little awkward. Mas com o tempo começou a parecer um pouco constrangedor. For Thai people, it was weird to do religious things sitting around on couches. Para pessoas tailandesas era estranho fazer coisas religiosas num sofá, numa casa. So we began to rethink what worship should look like in Thailand. Então nós começamos a reconsiderar como que nós poderíamos praticar louvor na Tailândia. And so we began to do some research to try to understand how Thais showed honor. Então nós fizemos um pouco de pesquisa para entender como é que tailandeses demonstram honra. So I started visiting temples. Então eu comecei a visitar alguns templos. I began to observe, what do Thais do when they enter into a temple and there's a statue of Buddha there? E eu comecei a observar o que tailandeses fazem quando eles entram num templo e tem uma imagem do Buda. Well, one of the first things they do when they show up at a temple is they light incense. Uma das primeiras coisas que eles fazem quando eles entram num templo, eles acendem incenso. They get on their knees, they put incense sticks between their hands, light them, and pray like this. E eles se ajoelham e colocam o incenso entre os dedos e começam a oração. But more significantly than that, I noticed how important bowing is. E mais importante do que isso, eu percebi como o prostrar é um ato importante. Showing honor is very important in Thailand. Mostrar honra é algo muito importante na Tailândia. And the most significant way to show honor is bowing. E a forma mais significativa de você mostrar honra é através de prostrar. All the way down to how you relate to your friend, like I showed you the other day when I greet you. Então, até mesmo no cumprimento que você dá para pessoas, para amigos, conhecidos, em como você vai cumprimentar. That is a form of showing honor to somebody. É uma forma de mostrar honra para alguém. It's just that, we're kind of peers, so I can just kind of bow like this. Nós somos amigos, colegas, então não tem que ser muito dramático. But if it was somebody, older and really respected in the community, I'm going to put my hands up higher. Mas se fosse alguém mais velho e respeitado na comunidade, eu iria segurar as minhas mãos mais altas.
all the way to where when you go into a temple and there's a statue of Buddha, you actually get on your knees. E quando você entra num templo e existe uma imagem do Buda, você na verdade se põe de joelhos. And you bow 3 times, putting your head to the floor. E você se abaixa 3 vezes até a sua testa encostar no chão. And so we began to think about in our church, man, it seems like bowing is a really important symbol in Thailand. E nós começamos a pensar, na nossa igreja nós começamos a pensar, parece que o ato de prostrar é algo muito importante na cultura tailandesa. And so we did something a little weird. Então nós fizemos algo um pouco estranho. We started lighting incense at church. Nós começamos a acender incenso na igreja. Because for Thai people to enter into the temple, they needed to prepare themselves. And so they lit incense. Porque para pessoas tailandesas, para entrar em templo, eles precisam se preparar e a forma que eles fazem isso é com incenso. And when they wanted to pray or something to Buddha, they first bowed 3 times. E quando eles queriam orar para o Buda, eles primeiro se prostravam 3 Because vezes. bowing is an important symbol in Thailand. Porque prostrar é um símbolo importante na Tailândia. So our church kind of moved and created a space actually above our pizza restaurant. Então a nossa igreja mudou e criou um espaço no 2º andar da pizzaria. And we made this space sacred because sacred space is important in Thailand. E nós fizemos esse espaço algo sagrado, porque isso é um conceito importante na Tailândia. And so we gathered on our first Sunday in this new space. Então, no nosso primeiro domingo nesse novo lugar, nós nos reunimos. And that first Sunday, it was just our team. E aquele primeiro domingo era só a nossa equipe. Foi só a nossa equipe. Which was a good thing because it felt really awkward to be doing this. Que foi uma coisa boa, porque pareceu um pouco estranho estar fazendo isso. Because here we were, 6 Americans and 1 Thai, who was the wife of my teammate. Então, nós éramos em 6 americanos e uma tailandesa, que era a esposa de um dos missionários. And we're about to light some incense and bow. E nós estamos prestes a começar a acender incensos e prostrar. It's a little nervous that first Sunday. Eu estava um pouco nervoso aquele primeiro domingo. So we tried it. We began the service and we said, let us enter into the presence of God. E nós começamos o culto e nós falamos, vamos entrar na presença de Deus. And we bowed 3 times to the E nós cross. nos prostramos 3 vezes. And then we lit incense and prayed. E nós acendemos o incenso e oramos. A few weeks later, a friend came from another city who was a Christian. E algumas semanas depois, um amigo de outra cidade que é cristão veio nos visitar. And she came to church, and we prepared her that this might be a little different. E ela veio nos visitar na igreja e nós tentamos prepará-la, que isso talvez seria um pouco diferente. And she was pretty nervous. E ela também estava um tanto nervosa. So she sat through church, Então ela estava com a gente na igreja looked very uncomfortable. e estava um pouco desconfortável. And then we gathered downstairs afterwards and talked about it. Aí nós descemos para a pizzaria para conversar a respeito. Now, back up just a little bit. Então vamos dar um pouquinho de ré aqui. When our team was doing research during our first year, we made I think a pretty significant discovery or understanding about the culture. Naquele primeiro ano de pesquisas na Tailândia, eu acho que a nossa equipe conseguiu chegar a uma conclusão nova, uma boa descoberta. And I alluded to it yesterday when I talked about all those words that mean worship. E eu falei um pouco sobre isso ontem, quando eu estava conversando sobre as 21 palavras que significam louvor ou culto. The assumption for a missionary in Thailand is that the real challenge is going to be converting Buddhists to Christianity. A presunção na Tailândia que os missionários fazem é que o verdadeiro desafio vai ser converter budistas ao cristianismo. And yes, that is what missionaries should do. E sim, essa é uma das atividades de um missionário. But that's not the heart of what needs to happen. Mas isso não é o coração do que precisa acontecer. Because for Thai people, their deepest devotion
is to their Thai national identity and to the king. Porque na Tailândia, a devoção mais profunda do tailandês é para a identidade nacional tailandesa e ao seu rei. I mean, when you interview people and talk to people, it becomes very apparent the way they feel about the king. Então, quando você conversa com pessoas e entrevista pessoas, o que se torna muito aparente é como eles pensam a respeito do rei. And so after that church service talking to my friend, we asked her, "Hey, what'd you think?" Então, depois, lá na pizzaria, depois do culto, conversando com a nossa amiga tailandesa, nós perguntamos, e aí, o que você achou? She said, "Well, that was pretty different." E ela falou, foi bem diferente. She goes to a church in a different city that basically looks like my church in Abilene, Texas. Ela faz parte de uma igreja em outra cidade da Tailândia que parece muito com a minha igreja lá em Abilene. So it was a little weird to be sitting at church on the floor, bowing with incense burning. Então, para ela foi um pouco estranho fazer parte de um culto no chão, sentada ao chão, com incenso e se prostrando. But what was interesting is what she said at the end. Mas o que foi interessante é o que ela disse no final. She said, "But besides all that stuff, I was just really confused about something." Ela falou, além de tudo isso, eu estava um pouco confusa sobre algo. She said, "You read a bunch of verses that were emphasizing how Jesus is king. Vocês fizeram leituras de versículos que estavam enfatizando que Jesus é rei. And then you bowed like you would bow to an idol or a monk." Mas vocês se prostravam como você se prostraria a um ídolo ou a um monge entrando. Why didn't you bow like you bow to the king? Por que vocês não se prostraram da forma que você se prostraria ao rei? We thought, "Oh, this sounds interesting." E a gente pensou, isso é interessante. I said, "Okay, so tell me, how do you bow to the king?" E eu falei, então tá bom, como é que você se prostraria ao rei? She said, "Oh, I don't know." Kind of looked nervous. Ela falou, eu não tenho muita certeza, ela estava um pouco nervosa. And I said, "Okay, well, Gate is her name." I said, "Well, Gate, imagine the king of Thailand walked in here right now. E eu falei, então imagine que o rei da Tailândia entrou aqui agora. What would you do?" O que você faria? And her entire demeanor changed. E todo o trejeito corporal dela mudou. She started getting obvious, like very emotional. Ela começou a ficar muito emotiva And kind of shaking her head like, "Oh man, I don't know." e começou a balançar a cabeça como se falasse, nossa, eu nem sei o que eu faria. And I said, "Well, Gate, there's the king of Thailand. What are you going to do?" E eu falei, ali está o rei da Tailândia, o que você faria? And she said, "I'm going to fall on the floor. Ela falou, eu cairia ao chão. I'm going to put my head on the ground. I'm not going to get up until he says I could raise my head." E eu vou colocar minha cabeça no chão e eu não vou me levantar até ele falar que tudo bem. And what struck me at that moment was how deeply she felt about the king of Thailand. E o que chamou minha atenção naquele momento foi o quão intenso ela sentia sobre o rei da And Tailândia. how the thought of bowing to the king of Thailand connected deep down inside of her. E esse pensamento de poder se prostrar ao rei da Tailândia conectou muito profundamente dentro dela. There is something powerful about the symbol bowing for Thai Existe algo muito poderoso sobre esse símbolo de se prostrar na Tailândia. people. And that symbol, that practice of bowing, for her, had never been connected to Jesus. E esse símbolo, essa prática de se prostrar no chão, nunca tinha sido conectado a Jesus. You don't bow in churches in Thailand. Na Tailândia, ninguém se prostra na 'Cause igreja, that's Buddhist. porque isso é coisa budista. That's Thai culture. Isso é cultura tailandesa. We don't do that. E nós não fazemos isso. We sit on chairs and sing songs. Nós sentamos nas cadeiras e cantamos músicas. And when I began to see her reaction, I started thinking about how the fact that she hasn't ever bowed to Jesus has kept her allegiance to the king of Thailand right there the whole time. E
quando eu estava ouvindo ela falar sobre isso, o que eu comecei a entender foi o fato que ela nunca se prostrou a Jesus como rei, manteve a fidelidade dela ao rei da Tailândia primeiro. Right? Because Christianity, her Christian faith is about not being Buddhist. Porque a religião, o cristianismo dela era sobre não ser budista. She never really thought about what it means to call Jesus king in light of King of Thailand. Mas ela nunca tinha considerado o que significava chamar Jesus de rei perante o rei da Tailândia. And so we thought, wonder what it would be like if we started bowing like that in church. E nós começamos a pensar, como seria se nós começássemos a prostrar dessa forma, como para um rei na igreja? And so the next Sunday, we told everybody, okay, we're not going to do the 3-bow thing anymore. Então, no próximo domingo, nós falamos, nós não vamos mais fazer o prostrar 3 vezes, como seria feito num templo. Instead, we're going to bow like you would bow to the King of Thailand. Ao invés disso, nós vamos nos prostrar como seria se nós estivéssemos nos prostrando ao rei da Tailândia. And so, like if you were to enter into the presence of the King of Thailand, you would get on the floor, bow a certain way. Então, se você entrasse na presença do rei na Tailândia, você se jogaria ao chão e se prostraria de uma certa forma. And so on Sundays we would say, let us bow before our King, and we would bow that way. E no domingo, durante o culto, nós falávamos, vamos agora prostrar ao nosso rei, e nós nos prostrávamos dessa forma. Now, we did that for years. Nós fizemos isso por anos. And it was interesting to see and to talk to people who did that and to see how it affected them. E era interessante falar com pessoas depois que tinham feito isso e perguntado para eles como é que eles se sentiam. We took a symbol or a practice from the culture that was connected to the king. Nós pegamos um símbolo ou uma prática da cultura que era conectado ao rei. That idea of bowing, it had a meaning for Thai people. Essa prática de se prostrar já tinha um significado para o povo tailandês. But we decided we would take that symbol and now use it in this community in worship to Jesus Christ. E nós decidimos que nós tomaríamos esse símbolo e usaríamos como uma forma de louvor para Jesus. And over time, that symbol, that practice began to take on new meaning in relationship to Jesus. E ao longo do tempo, essa prática, esse símbolo, teve novo significado na prática do louvor a Jesus. Now, some people get a little nervous when I talk about this. Agora, algumas pessoas ficam um pouco nervosas quando eu começo a falar sobre isso. That sounds like you're incorporating stuff from the culture and other religions. Isso parece que você está incorporando coisas da cultura e de outras religiões. And we continue to use incense, and that's what those Buddhists do. E nós continuamos a usar incenso, e algumas pessoas falam, isso é o que os budistas fazem. But what I would argue is that the symbol or the practice itself, the meaning of it is very loose and can change and can be contested. E o que eu argumentaria é que, na verdade, o símbolo ou a prática é algo muito fluido, o significado é muito fluido e existe mudança naquilo e pode ser alterado. Right? In the same way I talked about how the word worship or grace can be changed over time. Assim como nós falamos que a palavra graça pode ser modificado com o tempo. Practices, the meaning of practices and their significance can change over time. Práticas e o significado de práticas pode mudar com o tempo. And what's interesting is that often we think, oh, we can't touch that symbol or practice because that's not Christian. E o que o que é interessante é que algumas vezes nós pensamos, nós não podemos tocar esse símbolo, essa prática, porque não é algo cristão. But a lot of times what that does is just allow for that other God to continue on without ever being challenged. Mas muitas vezes o que acontece é que isso faz com que aquele outro Deus, aquele outro ídolo, possa continuar sem nunca ser desafiado.
But by taking the practice of bowing and saying, we're going to do it, but only to Jesus, then the question isn't whether it's appropriate, then the question becomes, oh, who do I bow to? Quando nós decidimos praticar o prostrar ao Rei Jesus, a pergunta que se formou é: para quem é que nós vamos prostrar as nossas vidas? Because the question isn't so much whether I can use a particular symbol or practice. Então, from a culture. pergunta não é se eu posso ou não usar um símbolo específico da cultura. The question is everything I do only done in service to Jesus Christ? A pergunta verdadeira é se tudo que eu faço é feito para louvor e honra de Jesus. And when a Thai walks in and you say, let's bow before our king, they have a decision to make. E quando um tailandês entra na igreja e ele ouve, vamos nos prostrar ao nosso rei, ele tem uma decisão a fazer. Who is it that I bow to? Para quem é que eu prostro? Para Where's quem é my que me allegiance? prostro? Para onde vai a minha fidelidade? And it was interesting to see how that practice shaped our church and even shaped my family. E é interessante ver como essa prática formou nossa igreja e até mesmo a minha família. You know, a lot of times if you were to maybe go to a place like Thailand, and you meet somebody, you might ask, are they a Christian or are they Buddhist? Então, muitas vezes quando você viaja para algum lugar, inclusive a Tailândia, e você conhece alguém, talvez a pergunta seria: você é cristão ou você é budista? But my daughter, who was 5, 6, 7 years old at the time, Mas a minha filhinha, que tinha 5, 6, 7 anos de idade, quando nós morávamos lá, she would always ask, hey, Daddy, does that person bow to Jesus or to Buddha or the king of Thailand? a pergunta dela começou a ser: pai, essa pessoa se prostra a Jesus ou se prostra ao rei da Tailândia e ao Buda? It's so funny that this little American girl thinks about bowing as the way to talk about who you follow and worship. É interessante pensar que uma gringuinha americaninha pensa em questão de se prostrar para simbolizar quem você segue na sua vida. But doing that practice over and over in relationship to Jesus gave that symbol new meaning. E fazer essa prática continuamente relacionado a Jesus deu a essa prática um novo significado, esse símbolo um novo significado. So, we went in and we tried to understand the culture Então nós entramos e nós tentamos entender a cultura in order to be strange in the right way. para podermos ser estranhos da forma certa. By taking symbols and practices that connect to Thai people, Pegando símbolos e práticas que conectam ao povo tailandês, but in light of the gospel, giving it new meaning and connecting it to Jesus. mas redefinindo diante de Deus e diante do Evangelho para praticar de novas formas. I think Jesus did the same thing. Eu acho que Jesus fez a mesma coisa. One example, Um exemplo, Luke 14, Lucas capítulo 14. Jesus tells this, gives this little story or example of a table. Jesus dá um exemplo de uma mesa. And he talks about how when you show up at a meal that you're invited to, don't take the seat of honor. E ele fala: quando você aparecer numa refeição para que você foi convidado, não sente no lugar de honra. Right? He said, no, go sit down at the seat at the end of the table. Vai e sente no final da mesa. And then somebody might invite you to move up to the honor seat. E talvez alguém te convide para sentar eventualmente no lugar de honra. But it's kind of embarrassing when you assume you've got the honor and then you get asked to move down. Mas é um pouco vergonhoso quando você presume que você tem a honra e você daí é pedido para ir mais profundo da mesa. That story before I went to Thailand was interesting. Essa história antes de eu mudar para a Tailândia era interessante. But being in Thailand, where honor and shame is really important, Mas uma vez na Tailândia, onde honra e vergonha são coisas muito importantes na cultura, that story made a lot of sense. essa história fez muito mais sentido. I remember the first time I went to a funeral, Eu lembro a primeira vez que eu fui para um velório na Tailândia, and all these chairs are set up, like maybe 200
chairs set up. Tinham muitas cadeiras, talvez 200 cadeiras montadas. The funeral was the father of our next door neighbor. E o velório era o pai da nossa vizinha. And I remember showing up and I kind of sat down sort of right in the middle. E eu lembro aparecendo e sentando no meio das cadeiras. And I kind of looked towards the front and there was a couch. E eu olhei mais para frente e lá na frente tinha um sofá. This is like an outdoor place right next to the crematorium where they're going to cremate them. E era um lugar ao ar livre do lado do crematório. Why is there a couch out here? E eu pensei, por que tem um sofá lá na frente? I turned to my friend and I said, "What's the couch about?" E eu veio para o meu amigo e falei, o que é esse sofá? He said, "Oh, that's the honor seat." Ah, aquele é o lugar de honra. Like, oh, they actually have these things. Uau, eles têm isso nessa cultura. And I said, "Well, who gets to sit there? Like the son of the one who died and his wife, or family? Who?" E eu perguntei, quem que pode sentar nesse lugar de honra? Like, oh no, whoever comes here with the highest status in society. Eu perguntei, a família, filhos, esposa? E ele falou, não, é quem aparecer como convidado com o maior nível de status na comunidade. And I later asked my neighbor who that man was that ended up sitting on that couch. E eu perguntei mais tarde para o meu vizinho, quem era aquela pessoa que acabou sentando no sofá? And my neighbor is a principal. E o meu vizinho era diretor de escola. And he said, "Oh, it was like the head of education for the province." E ele falou, era a secretária de educação da província. And I said, "Oh, are you two good friends?" E eu perguntei, vocês dois são bons He amigos? said, "Never met him before in my life." Ele falou, nunca conheci na minha vida. What? Sério? He said, "Yeah, but I want to invite somebody who has really high honor because then it makes me have honor." Mas ele falou, eu nunca conheci, mas eu queria convidar alguém com muita honra e prestígio, porque dessa forma traria honra e prestígio para nós também. It was just fascinating that the most important seat at a funeral goes to close family. É fascinante, porque na minha cultura, o melhor assento durante um velório vai para a família. But in Thailand, the one who has the most honor gets the special seat. Mas na Tailândia é para aquele com maior status. Well, I think the culture actually in Jesus' time was very similar. Eu acho que a cultura na época de Jesus era muito similar a isso. And Jesus comes in and he doesn't do away with the idea of honor seats, does he? E Jesus, ele não chega na cultura e fala, eu vou eliminar essa ideia de assento de honra. He doesn't say, no, we will not do that kind of thing here because that's of the culture. Ele não fala, aqui nós não vamos praticar isso, porque isso faz parte da cultura. He takes it and flips it on its head. Ele pega aquilo e ele vira de ponta cabeça. But Jesus doesn't just tell stories like about how to engage culture. Mas Jesus não simplesmente dá histórias. Right? He actually does it at meals. Ele também faz isso nas refeições. In a culture where when you gather for a meal, you invite the people of honor and who can pay you back. Na cultura dele, quando você era convidado para refeições, ou quando você oferecia, você convidava pessoas de honra que poderiam de alguma forma retribuir aquilo para você. But Jesus sits around tables with tax collectors and sinners. Mas Jesus escolhe sentar às mesas com cobradores de impostos e pecadores. He takes a practice that people know, hospitality, sharing a meal, and he does it in a strange way. Ele pega uma prática conhecida daquele tempo de hospitalidade e compartilhar uma refeição, e ele pratica isso de uma forma estranha. And in doing so, he points people to the kingdom of God. Mas através disso ele aponta pessoas para o reino de Deus. And so, for us here, I think that makes a connection to the practice even of Lord's Supper for us. Então, para nós aqui, eu acho que isso até conecta com a nossa prática da ceia, por exemplo. There's a reason we do that every week. Tem uma razão que nós fazemos a ceia todas as semanas. Every week we gather and hear that the God of the universe has invited all of us to this meal. Toda semana nós nos reunimos e nós ouvimos que o Deus Criador do Universo
nos convida para a sua refeição. We do that week in and week out. E nós fazemos isso continuamente, cada semana. And eventually, we start gathering around tables in our homes and other places, and we start inviting all to that table. E com essa prática, nós voltamos para as nossas casas e nos reunimos ao redor das nossas mesas e convidamos outras pessoas para fazer parte daquelas refeições também. But our culture out there gathers around tables with people just like themselves. Mas a nossa cultura reúne pessoas ao redor da mesa só que parecem umas com as outras. And we say, you're invited because you look like me, but you, not so much. E nós falamos, você está convidado porque vocês se parecem comigo, mas você nem tanto. But we, because we've been invited to the Lord's table, we take that practice and say, no. All are welcome, even if you don't look like me. Mas porque nós somos convidados toda semana para a mesa de Deus, nós entendemos que esse mesmo convite serve nas nossas casas também. We begin to be strange in the right way. E isso forma uma prática onde nós somos estranhos da forma certa. And I think it's interesting how doing certain practices like this affect us. E é interessante como ter certas práticas dessa forma nos afetam. When we engage in certain practices over time, our desires even change because of that. Conforme nós nos engajamos em certas práticas, até os nossos desejos mudam. I got to look at my notes real quick. I remember what my story was next. All right, I remember now. So let me give you an example of how practices shape our desire. Então, deixa eu te dar um exemplo de como práticas repetidas formam o nosso desejo. I'm going to give you an example from America. Um exemplo dos Culture. Estados Unidos, da cultura americana. I don't have good enough examples from Brazil yet. Eu não tenho exemplos suficientes do Brasil ainda. But doing practices really do shape you and your desires. Então, tendo essas práticas, formam os seus desejos também. In fact, they even shape what it is you're going to follow and what you're going to trust and who's going to be your God. Inclusive, eles formam o que você vai seguir, o que você vai confiar e quem você vai fazer do seu Deus. And so in America, there's one practice that has really shaped people. Nos Estados Unidos tem uma prática que realmente tem formado pessoas. Since I was a kid, I would go to school and we would do the same thing, very first thing at school. Desde que eu sou muito criança, na escola, a primeira coisa que nós fazíamos na escola é essa certa coisa, essa certa prática. Phyllis got it. She just did A it. Phyllis já acertou já. Pledge of Allegiance. I'll explain then. Allegiance. Qual é a palavra para allegiance? We would, I'll explain it more. The word. We would, everybody stands up, Então, na sala de aula, todo mundo fica de pé, put our hand over our hearts, coloca a mão no coração and we pledge our allegiance, Fidelidade. our loyalty to the flag of the United States. e nós juramos a nossa lealdade à bandeira americana. You think that ritual does anything? Você acha que essa prática, esse ritual faz alguma coisa? Well, I live in America, and I will tell you, it does something. E como residente dos Estados Unidos, eu posso falar que realmente faz alguma coisa. In America, Americans are a very patriotic people. Americanos são um povo muito patriota. That doesn't happen by accident. E isso não acontece por acidente. People are willing to die for their country. Pessoas estão dispostas a morrer pelo seu país. That doesn't happen on accident. E isso não acontece por acidente. But when you have a lifetime of a practice, a ritual of saying where your loyalty is, it shapes who you are.
quando você tem uma prática de uma vida inteira de prometer a sua lealdade a algo, isso forma quem você é. Same in Thailand. Mesma coisa na Tailândia. Every day, kids gather at school. Todos os dias as crianças se reúnem nas escolas. The first thing they do is sing the national anthem, Primeira coisa que eles fazem, eles cantam o hino nacional. and then they say the national creed or motto. Aí eles declaram o credo nacional. Love your king, Ame o seu rei, love your nation, ame o seu país and love your religion. e ame a sua religião. I wonder why they're devoted to their king. E por que será que eles são tão devotos ao rei deles? Every day they say, I love my king. Porque todos os dias eles crescem falando, eu amo o meu rei. And over time, guess what? E com o passar do tempo, They love their chuta, king. eles amam um rei. Practices and rituals matter. They shape us in significant ways. Práticas e rituais fazem a diferença e eles nos formam de certas formas. And so the call of the gospel on us is to take the symbols and practices of the culture around us and point them towards Jesus and not the gods they're pointed to now. Então, o chamado do evangelho na nossa vida é pegar esses símbolos e essas práticas e direcionar isso para Cristo e não para os ídolos que fazem parte da cultura. Because the gospel is Jesus is Lord. Porque o evangelho é Jesus é o Senhor. So let me give you maybe a good church example. Então, deixa eu dar um exemplo de igreja agora. All right? Jesus says you cannot serve two masters, right? Então, Jesus diz, você não pode servir dois mestres. You cannot serve both God and what? Maneiro. Você não pode servir ambos Deus e o quê? Dinheiro. Right? An idol doesn't have to be a statue carved out of metal or Um wood. ídolo não precisa ser uma estátua de madeira. Right? In the world today, there may be no greater idol or God than money. Am I right? No mundo de hoje, talvez não exista maior ídolo do que dinheiro. And this is why I think the little old practice that we don't usually give a lot of thought to in church matters so much. Tithing. Por isso que existe uma prática na igreja que algumas vezes as pessoas nem dão muita atenção, mas significa tanto, que é a ideia de ofertar dinheiro. We gather on Sundays and say, we're going to give our best, our first to God. Nós nos reunimos no domingo e falamos, nós vamos dar o nosso melhor, as nossas primícias para Deus. But the world is saying, no, get all you can for yourself while you can. Mas o mundo está falando, junte tudo que você consegue para você mesmo enquanto você puder. But week in and week out, we give our first, our best to God. Mas cada semana a nossa escolha é dar o nosso primeiro para Deus. And that shapes us. E isso nos forma. And it might turn into some other practices like when the culture says, buy more and get bigger and get the newest thing. Enquanto a cultura diz, compre mais, cresça mais, tenha sempre a coisa mais nova. We say, no, we're going to practice the way of simplicity. A igreja precisa dizer, não, nós vamos praticar simplicidade. And people are going to look over at us and go, man, that is strange. E as pessoas vão olhar para nós e vão falar, nossa, isso é estranho. But they might also say, man, those people seem to have real peace and real joy in their lives. Mas eles também podem dizer, uau, essas pessoas parecem realmente ter paz verdadeira na vida deles. Man, I think I want to be a part of that. E eu acho que eu quero fazer parte disso. And so the question is, what does it mean to do missions even in our own culture? Então a pergunta de o que significa fazer missões dentro da nossa própria cultura? I think it starts with having eyes to see the idols around us. Eu acho que começa com abrir os nossos olhos para ver quais são os ídolos da nossa cultura To ao nosso begin to redor. see what it is people are pursuing. How are they spending their lives? E What are they começar a ver
o que pessoas estão buscando, como é que eles estão gastando a vida deles, correndo atrás de algo. And then begin to offer them a different way that points them to Jesus. E daí começar a oferecer uma outra forma, um outro caminho que aponta eles para Jesus. That points them to the kingdom of God where real life is found. Que aponta eles para o reino de Deus, onde a vida repleta é encontrada. To speak words and to do certain practices that call people away from money. Para usar palavras e ter certas práticas que chamam as pessoas num outro caminho do que dinheiro. They call them away from work that is their idol. Que chamam eles para outra direção do que o trabalho, que pode ser um ídolo também. And from any other gods that their lives are following. E qualquer outro ídolo que a vida deles está buscando. And like we did in Thailand, we begin to say, no, we bow only to Jesus. E como nós pudemos fazer na Tailândia, nós precisamos começar a falar, a nossa vida é prostrada somente a Jesus. And so to be strange in the right way is to take the practices of the culture around us and align them with the ways of Jesus. Então, para ser estranho da forma certa, é pegar essas práticas da cultura ao nosso redor e alinhar isso e apontar essas práticas para Jesus. And to speak words that point people to Jesus. E para usar palavras que apontam pessoas para Jesus. Right? In a world that seems to have a lot of bad news, it'd be nice to be a people that can speak some good news. No mundo onde parece que todas as notícias são más, é bom sermos um povo que conta boas novas, boas notícias. Take the words of the culture around us. Usar as palavras da cultura ao nosso redor e usar essas palavras para dar nova esperança para as pessoas. And to help people in both word and deed confess Jesus is Lord. E ajudar as pessoas em palavras e em ações a confessar que Jesus é o Senhor. May it be so. Que seja assim. Well, I hopefully have left a little time for some questions if you have any. If not, we'll just start decorating right now. Eu quis deixar um pouco de tempo para alguma pergunta que vocês queiram discutir, ou se não, a gente pode começar as decorações.